E aí, galerinha, beleza? Estou aqui com a continuidade do módulo 12, propriedade distributiva. Lembrando que caso vocês não tenham recebido a apostila, junto com esse vídeo eu estou postando a apresentação de slide que está com toda essa sequência para esta aula retirada da apostila de vocês. Então ninguém vai ficar prejudicado, se precisar copiar é só dar um pause no vídeo e copiar, tá bom? Então aqui a gente tem a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, tá lá, ó. Você já estudou anteriormente, mas a gente vai retomar algumas propriedades de representação dessa distributiva. Então veja aqui, uma professora do 7º ano deu uma folha quadriculada para cada aluno e pediu que representassem uma configuração retangular a multiplicação 6 vezes 5 de 3 maneiras distintas usando duas cores diferentes. E aí embaixo tem a representação da Paty, do Matheus e do Rafael. Então veja aqui no canto, que neste quadrinho aqui nós temos a indicação, ó, toda figura retangular que esteja quadriculada com linhas e colunas é chamada configuração retangular. Então aqui, ó, a representação da Paty, que é 6 vezes 2 mais 3. Como que ficou representado isso? Primeiramente, o 2 mais 3 aqui está representado como? Ó, 2 mais 3, tá vendo? Onde entrou o 6 aí? Ó? Não são 6 linhas? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que lendo da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então são 6 linhas. Quantas vezes? 2 mais 3, tá vendo? E a mesma forma, ó, o Matheus já fez o contrário. Fez 6 vezes 3 mais 2. Ó. Então aqui, ó, 3 aqui e 2 aqui. Ó. 3 mais 2, 6 vezes, que é a quantidade de linhas. Tá vendo? E a representação do Rafael foi diferente porque foi na horizontal, ó, 3 mais 3, que são, ó, 3 linhas mais 3 linhas, 5 vezes, que é a quantidade de colunas. Então veja que o que apareceu primeiro? Primeiro apareceu a quantidade de linhas e depois a de colunas. Esse termo, produto, quantidade de linhas e produto de coluna e quantidade de elementos da coluna, vai aparecer de novo para vocês lá no 2º ano do ensino médio, tá? Mas vai voltar, então não se esqueçam disso. E no item B, ele pede para que vocês representem a multiplicação 7 por 8 de 3 maneiras distintas usando duas cores diferentes. Então presta atenção que antes de precisar marcar, vocês vão precisar fechar um quadrado aí ou um retângulo, porque vejam que tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. É um quadrado de 17 por 17. Então, para representar isso, a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é o quê? Fechar esse quadrado. Fechar como? É 7 por 8? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ó. 2, 4, 6, 8. Tá feio, mas vocês vão saber como fazer isso, tá? Só fiz aqui um quadrado para vocês prestarem atenção no que vocês vão precisar fazer antes. Claro, por isso que é de 3 maneiras distintas, que é para vocês aproveitarem este espaço que está aí, tá ok? Então, vamos dando sequência a esse nosso módulo. Tá lá, ó, propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração. Nesse caso, a gente vai ver se falha a propriedade distributiva para a multiplicação. Então, vejam o que está aí. Os exemplos até aqui explorados referem-se à propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Com exemplos numéricos, vamos lá para o exercício. Considere as duas expressões indicadas e compare-as usando os símbolos igual ou diferente. Então, aqui a gente vai ver, ó, 5 vezes 10 menos 2. É igual a 5 vezes 10 menos 5 vezes 2? Como a gente vai verificar isso? Resolvendo. 10 menos 2 dá 8. 5 vezes 8, 40. Certo? Então, vamos analisar a expressão do lado. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 2, 10. 50 menos 10, 40 também, não é? Então, esses dois são iguais. E a mesma coisa a gente vai fazendo de baixo. Então, nós temos o quê? Ó? Esse aqui deu igual. Aqui embaixo, 8 vezes 10 menos 7 dá... Aqui, 10 menos 7 dá 3, né?
8 vezes 3, 24. Certo? Aqui, 8 vezes 10 é 80. 8 vezes 7, 56. Então, o que nós temos aqui? Por que da distributiva? Então, aqui também é igual, né? Então, por que da distributiva? Se a gente fizer 8, vamos lembrar um pouquinho do final do ano passado, tá? Ó, 8 vezes 10, 80. 8 vezes menos 7, menos 56, que dá 24, tá vendo? Multiplica um e multiplica o outro. Então, o que está representado aí é exatamente isso. Então, aqui embaixo também vai ser igual. Afinal de contas, isso aqui nada mais é, tudo que está desse lado é a distributiva que a gente fez. Tá bom? Se a gente for escrever isso aqui de uma outra forma, utilizando esse mesmo exemplo aí, a gente vai fazer o quê? 8 que multiplica 10 menos 7. Isso vai ser igual a quanto? Ó, 8 vezes 10 menos 8 vezes 7. Não é o que está lá? Ó, 80 menos 56, que dá 24. Tá vendo? Então, observando os resultados do item anterior, a propriedade distributiva é válida para a multiplicação em relação à subtração? É. Então, para a subtração, a distributiva vale. Tá ok? Então, vamos lá. A propriedade distributiva da divisão em relação à adição e à subtração. Então, a propriedade distributiva da divisão, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente faz aqui é analisar. Analisar o quê? Que na letra A ele pediu para fazer a mesma coisa, comparando. Desculpem. Primeiro que nós temos aqui 4 mais 8, a gente tem que resolver primeiro no parênteses, né? 4 mais 8 é 12. 24 dividido por 12 é 3, né? 24 dividido por 3, 3 não, Leandro, é 2, pessoal. Ó, 24, a gente fez aqui, 4 mais 8, 12. 24 dividido por 2 dá 2. 24 dividido por 4 dá 24 dividido por 4 dá 6. E 24 dividido por 8 dá 3. Logo, aqui é diferente. E a mesma coisa nos de baixo. Vendo? Ó, 4 mais 8, 12. 12 dividido por 6. Ó, 12 dividido por 2 dá 6. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2, 4. Então, aqui, ó, 4 mais 8, 12 dividido por 2, 6. 4 dividido por 2 deu 2. 8 dividido por 2 deu 4. 4 mais 2, 6. Então, nesse caso, é igual. Vamos analisar os outros. Vamos ver se alguém já percebeu. Daqui a pouco fala, hein? 36 dividido por 6 menos 3 dá 3. 36 dividido por 3 dá 12. 36 dividido por 6 dá 6. Menos 36 dividido por 3 dá 12. Então, aqui é diferente. Vamos observar aqui embaixo. Ó. 6 menos 3, 3. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Menos 3 dividido por 3, 1. 2 menos 1, 1. Então, nesse caso, é igual. Tá, vamos ali no 2. A partir dos resultados obtidos na atividade anterior, escreva suas conclusões sobre a validade de aplicar a propriedade distributiva da divisão em relação à adição e à subtração. Presta atenção que aqui nós tivemos dois casos em que foi diferente, que foi aqui na letra A e na letra C, e dois casos em que foram iguais. Observe que os casos que foram iguais têm uma particularidade em comum. Olha a divisão onde está. A divisão está na direita da adição e da subtração. Então, nesses casos em que a divisão aparece à direita da adição e da subtração, foi possível realizar a distributiva. Ou seja, e nos casos em que não foi, que deu diferente, olha onde está a divisão. À esquerda da adição e da subtração. Ou seja, só é possível aplicar a propriedade distributiva da divisão em relação à adição e à subtração se a divisão aparecer à direita da nossa adição e da subtração. Ok? Esse vocês vão precisar escrever aí.
Se não entendeu, pausa o vídeo, volta uns 10 segundinhos, escuta para você ter tempo de anotar. Tá ok? Lembrando que se você não recebeu a apostila, por favor, pausa o vídeo e copia o que você perdeu aí. Tá? Algumas sínteses sobre a propriedade distributiva. Nós podemos usar o quê? Ao fazer os exercícios da sessão anterior, você deve ter percebido que é possível aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e à subtração à direita ou à esquerda dos parênteses. Ou seja, para a multiplicação, vale a propriedade comutativa. Tá? Então aqui nós sabemos que a propriedade comutativa não é válida para a divisão. Então a gente sabe e precisa saber que só é possível aplicar a propriedade distributiva em relação à adição e à subtração se a divisão estiver à direita dos parênteses, conforme os exemplos aí abaixo. Então aqui, temos outras formas de representar. Você já sabe que a divisão só pode ser representada como uma fração. Desse exemplo, observa os exemplos aqui. 6 mais 8 sobre 2, é a mesma coisa que separar em duas divisões. Lembra quando a gente aprendeu a fazer soma de frações? Que se o denominador for o mesmo, a gente pode somar? Da mesma forma, a gente pode separar aqui em duas frações. Tá? E fazer as divisões isoladamente. Por isso que 6 sobre 2 virou 3 e 8 sobre 2 virou 4. Tá? Por esse motivo. Agora, se a divisão estiver à esquerda da subtração, a propriedade distributiva não se aplica. Ok? Feito isso, nós podemos convencionar que a aplicação da propriedade distributiva tem um procedimento que pode facilitar a propriedade distributiva. Retomando, me desculpem, um procedimento que pode facilitar a organização na aplicação da propriedade distributiva é indicar com setas, que foi o que eu expliquei para vocês. Então aqui tem um exemplo tanto para a multiplicação quanto para a divisão. Lembrando-se sempre que a divisão é sempre se tiver à direita. Na dúvida, para não esquecer disso, tem divisão, resolve o parênteses primeiro. Assim diminui a chance de vocês errarem. Tá ok? Então, o que temos? Exercícios. Nós devemos o quê? Analisar as estratégias de cálculo mental. Agora que vocês já sabem que podemos utilizar a propriedade distributiva e comutativa, vou deixar para vocês realizarem esse exercício, para vocês desenvolverem, para que fique mais fácil a compreensão dele. Podem consultar o vídeo anterior, as atividades que vocês fizeram aí no caderno. Se você não faz ideia do que significa essa atividade, é sinal de que você não assistiu o vídeo anterior, muito menos fez as atividades que foram propostas. Ok? Então, recomendo que você pare, volte, assista o vídeo, faça, depois volte aqui. Para fazer esse exercício, utilize o procedimento que você julgar mais adequado. O que significa isso? Aqui você pode usar a distributiva ou fazer direto. Se usar a distributiva, fica o quê? 4 vezes 0,5 dá 2. Mais 4 vezes 3, 12, que vai dar 14. Certo? Ou, se você preferir, fazer aqui, resolve dentro do parênteses primeiro. Resolve dentro do parênteses primeiro. E vê o que vai acontecer. Se resolver dentro do parênteses, vai dar quanto? Aqui vai dar 0,5 mais 3. 4 vezes 3,5, que também deve dar 14. E busquem outras formas de desenvolver. Então, pessoal, estes exercícios vocês também vão concluir aí. Eu gostaria de compartilhar, que alguns de vocês compartilhassem depois, os resultados obtidos. Avisando por aqui, só para ver quem está assistindo o vídeo, que na sexta-feira nós vamos fazer uma atividade avaliativa complementar à nota da V2. Como vocês já sabem, a V2 vai valer 3 pontos. E eu vou passar uma atividade valendo 7 pontos, que é para completar o 10 da nota da V2, tá ok? Então fica a dica, porque eu acho que eu não vou colocar aviso no mural, não. Teste 2. Este eu gostaria que vocês prestassem atenção no quê? Nas quantidades informadas. Lembram? Pediram 2 sanduíches no valor de R$ 7,70 cada. 2 sucos no valor de R$ 3,60 cada um. E assim por diante, tá?
Então eu gostaria também que alguém depois compartilhasse a estratégia que usou para desenvolver esse caos, que ó, só tem moedas de 25 centavos para passar troco. Vocês podem fazer uma divisão, vocês podem montar, por exemplo, quantas moedinhas de 25 dá R$1? Ó, já dei dicas demais. Pensem um pouquinho na resolução desse exercício. Compartilhem os resultados com a gente, lembrando que eu ainda vou gravar um vídeo com todas as correções desses exercícios que estão sendo solicitadas, tá? Numa folha quadriculada, faça retângulos que representem as áreas dadas pelas sentenças matemáticas a seguir. Depois colhe-a em seu caderno. É uma representação parecida com aquela que a gente fez logo na abertura do vídeo, explicando como foi feita a distributiva. É daquele jeito que vocês devem fazer, ok? Então, aplique, se possível, a propriedade distributiva. Por que se possível? Sabemos que para multiplicação vale em qualquer situação. Então, aqui é possível, aqui é possível, aqui é possível, aqui também. Já a divisão, onde não vai ser possível? Nos casos em que a divisão aparece à esquerda. Então, analisem as propriedades, os exercícios que estão aí, os enunciados, e façam os apontamentos de vocês resolvendo no caderno. Exercício 7 e exercício 8 é para fazer a análise se pode aplicar a distributiva aí ou não. Recomendo a vocês que façam cada um dos cálculos individualmente para poder facilitar a vida de vocês. E aí o exercício 8, que é o item 8 da lição de casa, anote no seu glossário. Eu sei que vocês não desenvolvem o glossário, e desde o ano passado eu não fiz isso, mas nunca é tarde para corrigir algumas coisas. Sabemos que o significado na matemática é muito importante, tão importante quanto saber fazer os cálculos. Por isso, eu gostaria que vocês organizassem o glossário de vocês e passassem a fazer os registros sugeridos pela apostila. Isso vai ajudar muito vocês lá na frente, tá bom? Então, pessoal, até o próximo vídeo. Bom trabalho, bons exercícios e até a próxima!